É uma mulher que se realiza ao estar ao serviço dos outros e energiza-se no contacto com as pessoas. Já experimentou 1000 papéis na sua vida. Foi enfermeira, modelo, é apresentadora de televisão e empresária. Tem várias formações na área de desenvolvimento pessoal. É professora de meditação, terapeuta floral, terapeuta de EFT, mestre em Reiki, coach holística e autora do livro Despertar Interior. Começou a trabalhar aos 17 e aos 21 anos já tinha visitado 16 países. Em 2005 fundou a BBME e em 2007 torna-se a cara da RTP. Em 2021 dá uma volta de 180 graus à sua vida, deixa a cidade de Lisboa e um ritmo frenético de trabalho e funda a Dalqui. É de signo no peixe e ascendente caranguejo. É sonhadora, sensível, criativa, empática, emocional e tem uma intuição muito apurada. Liberdade é o seu valor base e encontra na família o suporte seguro. É, indiscutivelmente, uma das presenças mais elegantes da comunicação social portuguesa. Temos o prazer e a honra de ter connosco a maravilhosa Joana Teles. Vai! Caramba, que apresentação, muito obrigada. Não sei se mereço tanto, Nada. sinceramente. Obrigada. Não disse nada de errado, pois não? Nada, nada, nada. Obrigada, obrigada pelo carinho. Não, é mesmo uma honra, a sério. Obrigada pelo convite, que recebeste de forma tão disponível e pronta a vir ao canal, por isso, pronto, era o mínimo que eu tinha de fazer, era preparar para a entrevista. Então, nesta entrevista aqui vamos falar um bocadinho mais do teu lado ligado ao desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E a minha primeira pergunta é: como é que uma mulher das ciências exatas, que inclusivamente queria ser médica, que trabalha num ambiente profissional em que se vive muito para o exterior, desperta e se abre para este mundo do autoconhecimento? Olha, eu acho que é um mundo que todos nós temos, não é? Depois é com o passar do tempo é que alguns de nós vão esquecendo esse lado. Todos nós, não é? Enquanto crianças, nascemos com um sentido de liberdade muito apurado, com um sentido intuitivo também apurado, na minha opinião, e com uma coisa que eu acho muito bonita, que é as emoções à flor da pele, que eu acho que é uma coisa positiva na minha perspectiva. Então, nascemos todas com essas potencialidades e com elas nós vamos peneirando o mundo e vamos vendo aquilo que faz sentido para nós. Portanto, assim que eu começo eu sempre gostei da área das ciências, sou muito curiosa, e a área das ciências para mim era aquilo que satisfazia este meu desejo de saber mais. Quer seja do mundo animal, quer seja da astronomia, enfim, sempre tive várias curiosidades. Então a área da saúde era aquela que de facto se encaixava um pouco mais por linkar esta curiosidade minha com a ciência e com a possibilidade de interagir e de ajudar os outros. Esse foi o motivo pelo qual eu acabei por seguir a área das ciências, mas eu antes de eu entrar na área da saúde ainda estive durante um ano na Faculdade de Química, porque eu também gostava muito da área da Química. Faltou na tua introdução, porque pouca gente sabe disto. Portanto, Não tinha ouvido essa. na prática, aquilo que na altura, se calhar, as pessoas poderiam olhar para mim como uma pessoa que andava a saltitar e a experimentar muitas coisas. E isso poderia, quem não conhecesse, e ainda hoje há um certo rotular disso, parece que aquela pessoa não sabe o que quer. Eu acho que aquela pessoa está a procurar aquilo que lhe faz sentido, aquilo que lhe serve àquilo que ela veio cá fazer. E a área das ciências, como eu te disse, cruzava esta minha vontade de saber um bocadinho mais. No entanto, não dava respostas para tudo aquilo que eu achava que seria. Era muito fechada, praticamente hermética. Esta coisa de ver a doença como uma consequência apenas física, para mim nunca me fez muito sentido. E a partir do momento em que eu comecei a estagiar, na minha faculdade nós estagiávamos logo a partir do primeiro ano, portanto, deu logo para ter contacto com os pacientes e com a realidade hospitalar também, deu-me logo para perceber que aquilo não dava todas as respostas. E também me deu para perceber como é que os diferentes profissionais lidavam com as diferentes situações. E a mim gostava muito, muito a forma, na minha opinião, fria com que se lidavam com algumas pessoas. E não se tinha em conta tudo o resto.
E então foi talvez aí que eu comecei a perceber, isto para mim não me faz sentido, não faz sentido estar aqui a administrar uma medicação sem conversar com a pessoa antes, ou aquela conversa de circunstância, lá, muito bom dia, olha, vou-lhe dar aqui, não, Uhum. ou seja, eu precisava de, aquilo não servia, não era aquilo que eu acreditava que deveriam ser os cuidados, tanto é que o que me dava mais prazer, era, porque uma vez que eu estava a estagiar, tinha esse tempo, era falar com as pessoas, adorava. E eu sentia, ainda que não fosse esse o propósito maior, que aquele momento entre eu e aquela pessoa que nos ajudava a ambos. A ela fartava-se de contar as histórias, aquilo que viveu fora do hospital. E a mim também, como eu sou lá está, aquela curiosa, também me ensinava muito. Mas também serviu para eu perceber que não era por ali. Que se eu hoje fosse uma enfermeira, eu admiro muito, muito, muito os enfermeiros, seria uma enfermeira feliz naquilo que fazia, mas provavelmente tinha que exercer de uma forma mais abrangente. E hoje em dia os enfermeiros já o fazem. Mas, portanto, isto para te responder, que para mim seria um bocadinho redutor estar apenas Uhum. nessa profissão. Exato. Um, e também gostaria, agora a próxima pergunta vai no sentido de que tu contasses um pouco do teu percurso e como é que o Dalki encaixa aqui neste ponto de viragem que é tão impactante e marca aqui uma nova fase no teu percurso profissional e percurso de vida. Uhum. Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós nunca nos devemos fechar a nada. E acho que é até perigoso quando nós levamos uma vida muito linear, muito básica e uma vida de acordo com aquilo que a sociedade nos diz que é correto. Aliás, eu falo bastante disso no meu livro, no Despertar Interior, é logo o início, que é esta questão das condições. Ok, temos as duas. Obrigada por isso. Que é a questão dos condicionalismos e tudo isso. E nós, sem nos apercebermos, temos muito, crescemos com essas condicionantes e ainda hoje as temos de nós para nós. Eu acho que isso é uma prisão autêntica. E então, a partir do momento em que, se tu não tiveres esta capacidade de dar um passo atrás e veres a floresta para além da árvore, é muito fácil as pessoas levarem uma vida de insatisfação, Uhum. porque a vida vai-se contando com a saída de casa, o trânsito, o trabalho que muitas vezes não satisfaz, o regresso a casa e com todas as circunstâncias que são necessárias na gestão de uma casa, toca a dormir e amanhã o dia é uma réplica do dia anterior. Eu acho isso assustador e costumo dizer que isso não é viver, é sobreviver. Porque, a menos que a pessoa seja, isto não quer dizer que a pessoa não seja absolutamente feliz naquilo que faz, pode ser, Uhum. mas na maior parte das situações, e pela minha experiência também, isso não sucede. Porque a nossa, quer dizer, nós estamos a decidir um curso sem nem sequer, nós nem sequer sabemos quem somos na prática. Nós precisamos de tempo Exato. para perceber o que é que nós gostamos. E dentro do que nós gostamos, nós precisamos de perceber aquilo que eu tenho perfil para. Mas para eu saber para que é que eu Uhum. tenho perfil, eu tenho que me conhecer. E as pessoas não têm tempo para se conhecerem. Nem na infância nos é Uhum. dado muitas vezes esse tempo, porque somos todos tratados da mesma maneira. E então, Uhum. a Dalki surgiu de uma caminhada que eu fiz nesse sentido, que apesar das pessoas hipoteticamente olharem para mim e pensarem, ok, eu trabalho na televisão, que é uma ambição para muita gente, para mim nunca foi e não continua a ser, e digo isto com total honestidade, mas para muita gente isso significa muita coisa. Então poderia significar uma satisfação total? Não, no meu caso não. Porque eu preciso, o meu espírito é um espírito de criar, eu não sou um espírito de estar dependente das criações dos Uhum. outros. Então eu comecei a sentir muita insatisfação por perceber que a minha vida era pautada por decisões dos outros, se gostavam do meu trabalho ou não, e agora vais trabalhar para aqui, mais para aqui, e eu sendo um espírito livre, isso a mim castrava-me imenso. Então eu tive que começar como se fosse uma cebola, a descascar as camadas e a percebermos porque é que eu me sinto insatisfeita quando à partida tenho uma profissão tão interessante e que as pessoas acham tão incrível. Qual é aqui a parte que me está a faltar? E a parte que me estava a faltar era eu conhecer-me a mim mesma, era na realidade eu escutar e perceber que aquilo que eu estava a viver poderia ser um sonho da sociedade, mas não era o meu sonho. Então, a pandemia para mim foi muito boa e para muitas pessoas também terá sido, claro, com as circunstâncias tristes que todos nós acabamos por, direto ou indiretamente, viver, como é evidente, mas como qualquer dificuldade há sempre uma oportunidade. Então, para mim, a pandemia foi uma oportunidade de eu me integrar
aquilo que realmente eu gostava. Então comecei a fazer leituras específicas, a fazer formações específicas, no sentido de procurar, afinal, o que é que realmente me dava prazer. Quem era eu por detrás da figura da apresentadora de televisão, porque nós intencionalmente, quando nos perguntam, olha, apresenta-te, tu dizes o teu nome e dizes a tua profissão e depois cá dizes, eu sou mãe de... Isso não faz sentido, Exato. não faz sentido nenhum, tu não és isso. Não é por aí, ou seja, a profissão não te define. Pode ser uma parte importante de ti, com certeza que será para muitas pessoas, mas não é definição, até porque eu conheço muita gente que infelizmente não gosta daquilo que faz. Portanto, para mim a profissão não me definia de todo. Então este percurso que eu fui fazendo, extremamente desconfortável, porque não é fácil de repente tu largares tudo aquilo que tu achas que são as tuas bases e tu começas a equacionar tudo. Então eu a partir daí fiz essas, equacionei tudo. Foi nessa altura também que eu decidi regressar ao Porto. Eu estava em Lisboa, eu estava a acumular 3 programas, folgava durante 3 anos, folgava só uma vez por semana. Às 7 da manhã já estava a editar, portanto estava numa dedicação total. Até que houve um momento, e eu estava a fazer aquilo e talvez seja importante para as pessoas que nos estão a escutar, porque às vezes nós estamos tão cegos a perseguir um sonho e damos tanto, que depois, de um momento para o outro, tiram-nos do tapete. E então nós entramos num conflito interno imenso, que é, eu dediquei tanto de mim e eu abdiquei de tanto para de repente fazerem isto. E isso hoje, aquilo que na altura poderia ter sido uma dor imensa, e foi, hoje é o motivo pelo qual eu digo, eu estou grata por isso. Se não fosse aquela situação que me deixou tão desconfortável, onde eu estava numa dedicação absoluta, e de repente eu fico dependente da vontade de alguém porque gosta ou porque não gosta, quando isso acontece, só tens 2 caminhos. Ou vives a extrema desilusão, ou então vês aquilo como uma bênção e pensas, ok, o que é que isto me vai me ensinar? A mim veio-me ensinar a fazer a minha lista de valores, a minha lista de prioridades, que no meu caso é a minha família. Eu não estava a viver a minha família por causa do meu trabalho. E não estava a ver a minha família e nem estava a fazer bem à minha saúde. Portanto, aquilo tudo serviu, e hoje eu sou grata, até há muito aquela expressão dos anjos da evolução, não é? Que são pessoas que nos causam desconforto, mas depois nós percebemos que foi uma benção. Então eu hoje eu sei ver ainda bem que aquilo me aconteceu, porque aquilo serviu para para me agitar, para me despertar e para eu perceber o que é que era importante para mim. E então, daí regressei ao Porto, muito menos trabalho e uma oportunidade imensa de viver a minha família e de me encontrar. E dessas terapias todas e dessas sessões e tudo aquilo que eu fui experimentando, eu senti a necessidade de criar a Dauki, precisamente com o objetivo de materializar e de facilitar a quem quisesse o acesso a estas terapias que para mim foram tão importantes. E não são terapias nada de coisas. É tão simples quanto fazeres uma meditação guiada ou um yoga, ou então aventuraste, por exemplo, para um mapa astral, que é incrível, ou fazeres um Gene Keys ou um Human Design. Há tantas coisas lindas. Eu acho que o mais bonito é as pessoas entrarem aqui com um espírito livre, porque há certas coisas que não se explicam. E para mim não é nada melhor do que ter feito este mergulho, ter feito nascer a Dauki e recebermos com a frequência com que nós recebemos e-mails de pessoas a dizer que nós as ajudamos muito. E isso é a melhor coisa na vida. Se essa é a minha missão ou não, não faço a mínima ideia. Eu faço aquilo que eu sinto. E também te digo, eu não sei se eu vou fazer isto para o resto da minha vida, porque eu sou um espírito livre, eu hoje gosto disto, mas amanhã já posso estar a viver outra coisa qualquer. Eu acho que tudo tem o tempo certo. E se nós sentimos um ímpeto, alguma coisa para fazer, nós temos que fazer naquele momento. E foi isso que eu fiz, porque para mim mais vale eu me arrepender de ter feito do que não ter feito. Então a minha vida é pautada por isso. Então até agora não me arrependo nada. É uma aventura, a vida é uma aventura. Sim. Sim, é preciso ter mesmo coragem para dar esse passo. Ainda por cima, acredito que a Joana tem em si, não é? Pela exposição pública inerente à sua profissão, um peso maior do que, se calhar, a maioria das Não pessoas. sei. Não, no sentido de que toda a gente a conhece esse papel e existem muito mais pessoas, se calhar, com expectativas. Sim. Isto E no sentido de fora para fora, não é? Sim. E a Joana colocar-se nessa posição de saber, ok, tenho que me conhecer, tenho que ver os passos atrás, perceber exatamente o que faz sentido. E há aqui várias coisas que internamente não estão a fluir e eu não me sinto, não me sinto alinhada nem feliz. Pronto, e tenho que procurar este meu caminho. Isso é preciso ter uma
coragem muito, muito grande, não é? E a vida, não há replay, só temos uma. Por isso, é, é, é de. E este projeto também um bocadinho nesse sentido, de aumentar aqui a consciência para a importância de nos conhecermos, para vivermos aqui uma vida mais alinhada com os nossos valores, sejam eles quais forem, não é? Para Exatamente, conduzirmos sim. e estarmos mais plenos com as nossas escolhas. Sim, sem dúvida. Eu acho que, honestamente, eu não vejo. Em termos materiais, eu percebo essa questão da coragem, mas quando tudo à tua volta está prestes a desmoronar, é muito fácil tu dares o salto, sabes? Então, é como há aquela história, não sei se vocês conhecem, da rã que salta para uma panela que está ali a ferver com água. A rã no início salta, está ali a nadar, a temperatura até está confortável, ela aguenta. Mas entretanto a temperatura continua a aumentar, ela já está, começa a sentir que está no limite dela, mas ela está tão confortável naquela panela que ela continua ali a nadar. Chega uma altura que a água começa a ferver e a rã já não tem energia suficiente para saltar e sucumbe. E na vida é mesmo assim, eu acho que nós somos apertados pelo destino, o que tu lhe quiseres chamar, mas nós somos de facto conduzidos e pressionados muitas das vezes. A coisa não está a funcionar e mesmo assim nós insistimos. Tudo à tua volta, até tu própria, ou tu próprio, tu sentes que aquilo já não faz sentido, mas depois o medo, que tem depois muitas raízes, não é? Muitas, o medo castra-te completamente, então não te deixa agir. E tal e qual como a história da rã, que ela deixou-se estar no confortável e depois quando foi preciso ser ela já não tinha energia, a mesma coisa acontece na nossa vida. A única coisa que eu te posso dizer, e isto com total transparência para toda a gente que nos está a escutar, é que eu sou efetivamente grata por todas as coisas boas, menos boas, aliás, que me aconteceram. Porque elas puseram-me numa situação tão desconfortável que fui obrigada a mudar. E isto acontece com a vida de todos nós. Só que às vezes alguns mudam logo no primeiro desconforto e outros quase que são obrigados a. E, por exemplo, eu refiro-me a isso na doença física. Eu tive problemas de ordem física e foi preciso chegar a um limite para eu acordar e para eu mudar de vida. E a minha mudança de vida simplesmente foi uma coisa tão simples quanto eu primeiro. Eu primeiro. Eu não vou ficar sem teto. E as pessoas podem dizer, dizes isso, que és apresentadora de televisão, deves ter assim uma vida incrível. Não, não. Antes de ser apresentadora de televisão também tive os meus desafios e foram muitos. E eu sou muito... Gosto mesmo de dizer isto, que às vezes as pessoas têm tendência a rotular, não é? E eu já sofri muito isso na pele e estou perfeitamente à vontade para partilhar. Há esta sensação de que a vida é facilitada, de que é tudo muito fácil, nada disso. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e na altura para mim era difícil. Eu ser a única eu trabalhei com 17 anos, eu estudava, eu acabei o secundário à noite. Eu chegava a casa à meia-noite e trabalhava no dia seguinte às 6 da manhã, já estava a apanhar um comboio e um meu autocarro para ir trabalhar e, portanto, a minha perspectiva da leveza da vida é se calhar diferente da maior parte das pessoas, mas é isto que eu adoro, que eu agradeço em mim, porque isto tem-me força hoje em dia para não ser um, um vidrinho de cheiro, como se costuma dizer. Porque já passei por processos, como todos nós já passamos, toda a gente que está aqui provavelmente já teve processos muito duros na vida, mas é essa dureza que nos faz ver e ver mesmo que forças é que nós temos e que nós nem sequer sabíamos. Se não for um desafio pessoal a travar-se diante de nós, como é que nós sabemos que temos uma determinada característica? Ninguém cresce no conforto. Ninguém cresce no conforto. Assim como ninguém aprende com a fama. Aprende-se muito mais com o falhanço, perdão. Assim como uma pessoa cresce muito mais no desconforto. E nós precisamos desta dualidade para irmos buscar ferramentas inatas que nós nem sequer sabemos que temos. E nós precisamos de saber precisamos de viver aquilo que nós não gostamos para sabermos aquilo que nós gostamos. E eu vivo muito, e por isso é que eu tenho esta perspectiva de gratidão pelas coisas que são menos simpáticas, porque isto ajuda-me a ver o que é realmente importante para mim. Sei que agora há muito aquela ideia, é coisa da gratidão e não sei o quê. Tipo, a gratidão está mais do que comprovado, há vários estudos, que é fulcral para a nossa saúde mental. Que é basicamente tu estar centrada ou centrado naquilo que te alimenta, porque para desgraças todos nós temos. Se não for ali a nossa força e a nossa fé, então nós abalamos completamente. Portanto, é um exercício só de vermos as coisas que realmente são importantes para nós.
E eu, entretanto, com tanta conversa, já me desviei completamente da tua pergunta. Completamente da tua pergunta. Desculpa. Não tem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Isto é mesmo uma conversa, só tenho aqui uma guideline, que é para termos fio à meada. Pronto. Gostaria também de perguntar o que é que mudou com este todo caminho do desenvolvimento pessoal que foste fazendo e de autoconhecimento, o que é que mudou na tua relação com a tua família? Olha, passei a valorizá-los muito mais. Não é que antes não valorizasse, mas uma coisa, quando tu passas por processos de perda, tu começas a perceber aquilo que realmente é importante para ti. E então, nesta peneira, tu dás por ti a dizer: caramba, eu realmente sem a minha família não sou nada, ou então sou muito pouco. Então, por isso é que em todos os aspectos negativos, nós temos sempre a possibilidade de ver o lado B. E eu sou uma otimista por natureza, não é aquele otimismo tóxico, não considero que seja assim, mas tenho realmente muita tendência a procurar o lado positivo. E no meio deste desafio profissional, o que me foi possibilitado foi eu estar mais tempo com a minha família. E eu percebi que a minha força vem de lá. E há muitas pessoas que se calhar terão a sua força no seu trabalho. Está tudo bem. O importante é as pessoas fazerem a sua lista de valores e perceberem aquilo que é importante para elas. Porque, estando todos a viver numa sociedade, é muito fácil nós passarmos a achar que os valores da sociedade são os nossos valores. E não é assim. Por isso é que eu sinto que há tantas pessoas desvinculadas delas mesmas. Que é, se nós perguntarmos, olha, mas quem és tu? O que é que tu gostas? O que é que te faz feliz? Como é que tu te imaginas a viver a tua vida se tu não precisasses de dinheiro? Quantas pessoas é que saberão responder isto à primeira? Poucas. Porque nós não temos tempo para pensar nisto. Porque nós andamos na rodinha do hamster. Esta, infelizmente, é a nossa vida. Por isso é que eu considero o autoconhecimento uma força da natureza, uma força impulsionadora. Porque é a mesma coisa que quando vais numa estrada. Se tu não puseres no GPS para onde tu queres ir, como é que tu chegas lá? Se tu não definires um plano para a tua vida, daquilo que é aquilo que tu gostas realmente, como é que a tua vida segue por lá? Então, a nossa vida começa a ser uma obra do acaso. Então, os meus dias, eu vou trabalhar para ali, eu vou trabalhar para ali, por acaso. Não é nada que eu tenha feito para. Isto não significa forçar. Significa eu saber aquilo que eu gosto o suficiente para fazer escolhas. E isso é um poder que todos nós temos, mas que muitos poucos, na minha perspectiva, põem em prática. Sim, concordo plenamente. E acho que às vezes esta questão do autoconhecimento é um bocadinho subvalorizada ou até ligada a questões mais, não sei, esotéricas ou algo assim de género. E na minha perspectiva, acho que é assim o grande pilar e até seria uma grande mais-valia ser implementadas disciplinas nesta área já desde a escola primária para que conseguíssemos, desde o nosso desenvolvimento mais precoce, nos conhecermos nas mais variadas fases para conseguirmos desenhar uma vida que nos satisfizesse e fosse realmente de acordo com os nossos princípios. E quando nos conhecemos de forma mais profunda, conseguimos ter mais força para seguir aquilo que realmente é importante, seja isso que seja essa coisa qual for, não é? Por isso acho mesmo que é assim um grande pilar e às vezes tenho um bocadinho de pena que seja assim uma área um bocadinho subvalorizada ou pronto, não tão bem vista. Sabes porquê que isso acontece? Eu vou-te explicar. Eu acho que isso acontece porque as pessoas têm uma resistência a tudo a que não conhecem, em primeiro lugar. Então essa resistência, muitas das vezes, até se pode ser transformada numa certa arrogância. É, eu não conheço, se eu não conheço, não tem valor para mim. Muitas vezes é uma estratégia de defesa, porque quando tu não conheces alguma coisa, a tua tendência é dar um passo atrás, ficas ali, isto não me faz muito sentido. Logo aí, aquela pessoa revela que não está preparada para isso, revela que ela está cheia de bloqueios à volta dela.
E a primeira coisa que ela tem que perceber é que nós não sabemos tudo sobre tudo. E eu, quanto mais estudo, mais ignorante me sinto. Caramba, eu nem sequer sabia que isto existia. E então, a partir do momento em que nós temos quase esta soberba de eu não acredito em nada disto, para começar, a maior parte das pessoas que diz isso são aquelas que mais por dentro gritam, são mais as que mais precisam de ajuda. E às vezes a ajuda não é externa, muitas vezes a ajuda não é externa, é interna. É ela mesma que se está a pedir ajuda a ela mesma. Né? E então eu acredito que esta questão do autoconhecimento potencialmente não poder ser bem visto é por causa disto, que a maior parte das pessoas, para começar, rotula tudo. Autoconhecimento, como tu estavas a dizer, esotérico, não tem nada a ver. Autoconhecimento simplesmente eu acho que é ciência quase de eu saber quem eu sou. E Exato, é nós, nesta mesmo isso. sociedade, nós não sabemos quem somos. Porque, volto a dizer, a partir do momento em que eu me olho ao espelho e digo, meu nome é Joana, eu sou apresentadora de televisão e tenho 41 anos. Não, essa não é quem eu sou, essa é a minha figura para os outros. Quem sou eu? Olha, sou uma mulher extremamente feliz, uma mulher que aprendeu a lidar com as vicissitudes como umas escadas que hoje a levam a ter uma vida super leve, super livre. Isso não quer dizer que eu não tenha responsabilidades e que não tenha dificuldades. Significa que, acima de tudo, eu sou honesta para comigo mesma. E mais do que nunca, eu sinto que hoje eu vivo-me porque eu escolhi. E volto a dizer, Exato. e a vida, há uma coisa muito bonita que eu aprendi a fazer, que é olhar para os outros sem criticar, porque eu não faço a mínima ideia do que é que aquela pessoa carrega. É tipo como um Exato. iceberg. Estás a ver o iceberg? Aquela imagem que nós vemos Sim, muitas sim. vezes. Então, tu teres esta. Eu não estou a dizer que esta visão é incrível, nem que eu sou. Não é nada disso. É a maneira como eu olho para os outros. Então, isto dá-me, à partida, uma disponibilidade para escutar aquela pessoa e para perceber o que é que ela me quer dizer com isto. E a mesma coisa se aplica ao autoconhecimento. Se eu estiver disponível só para escutar e não puser à partida um rótulo naquilo, a coisa flui. E se nós estivermos habituados a escutar a palavra autoconhecimento como parte integrante, como tu dizias e muito bem, de um sistema educacional, que para mim faz todo o sentido, então a palavra suaviza-se. Para mim não faz sentido nenhum, e até como mãe, que todas as crianças façam exatamente as mesmas coisas. Não faz sentido. Nem eu acho muito preocupante se a minha filha não for uma excelente uma aluna matemática. Eu não quero saber. Para mim não é importante. Ela vai precisar de saber equações para, quando for adulta, se ela não trabalhar com elas? Não. Podem-me dizer, isso é cultura geral? Para mim não é. Para mim, cultura geral é ser boa pessoa e estar disponível a ajudar os outros e perceber de que forma como é que o mundo funciona. Isso, para mim, é cultura geral. Portanto, depende muito da perspectiva que nós temos. E depois isso aí já são coisas que as pessoas vão criando, formas de pensar sobre elas mesmas. Eu nestas coisas, olha, não sou nada de enquadrar na sociedade, por isso é que eu falo muito pouco, porque tendo exposição ou não, aquilo que eu digo poderá não ser bem interpretado, porque eu não penso como a maior parte das pessoas, eu não acho como a maior parte das pessoas, e não estou a dizer que quem o faz está errado, não. Eu é que já não vivo assim. E na minha profissão, no início, apresentadora de televisão é tudo muito superficial. E isso foi um dos motivos pelos quais eu decidi afastar-me bastante, porque não me sentia bem. Ai meu Deus, tu já disseste outra coisa qualquer. As palavras são como as cerejas, desculpem, uma pessoa fala, fala, fala Não faz mal, e vai voando, e vão voando. tu és uma ótima Muito comunicadora e eu só obrigada. tenho que agradecer. Estás aqui, por isso. Obrigada. Pronto. Uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho é que como é que ah, uma, já tinhas partilhado num podcast que eu ouvi que durante muito tempo não escreveste que a tua profissão, ou não escrevias que a tua profissão era apresentadora de televisão. E então a minha pergunta é, como é que uma mulher tão reconhecida e bem-sucedida profissionalmente e que tem na família um pilar forte sofre de síndrome de impostor? Olha, sem dúvida, isso foi no início, claro, claro. Sabes porquê? Porque eu própria não me apercebia. Para começar, eu acho que escrever. Ora, é uma coisa muito interessante que é, eu estou nesta área, mas eu não gosto de ser o centro das atenções. Pode parecer um bocado parvo, não é? Não gosto.
Nem, não gosto daquela coisa de chega a uma sala e tudo. Não, não é mesmo o meu perfil, eu sou mesmo low profile. E, no entanto, não tem nada a ver com a minha profissão. E durante muito tempo, quando eu vivia em Lisboa e havia às vezes muitos eventos, iam as revistas e tudo, eu fugia. Eu fugia de fotógrafo. Como é que eu tenho a dizer? Nunca, não, esta coisa da exposição não tem nada a ver comigo. Eu gosto de estar no meu canto. E então só o facto de eu escrever num formulário qualquer, apresentadora de televisão, era como se eu estivesse a chamar a atenção para mim. E eu não. Porque para mim este trabalho é como outro qualquer. É um trabalho privilegiado, com certeza. É um trabalho fácil? Depende da perspectiva. Eu vejo como uma coisa incrível. Mas, por exemplo, para muitas pessoas, o meu trabalho seria algo muito sonhado. Para mim, é parte da minha história. Ponto. E então esta questão de eu não escrever durante muito tempo a minha profissão, e eu acho que inconscientemente, acho que não, tenho a certeza, inconscientemente era eu não queria voltar a atenção para mim e eu não queria representar o que é que aquele rótulo representa, porque lá está as nossas construções mentais, não é? Uma pessoa, quando nos dizem assim, olha, aquela pessoa, tu não conheces, não conheces ninguém, mas imagina, a Manuela é apresentadora de televisão, tu traças um perfil logo mental, aquela pessoa na tua cabeça já tem assim um determinado perfil. E eu inconscientemente também tinha essa questão na minha cabeça. Portanto, é que eu durante muito tempo não me revia nesse catalogar. Hoje em dia já lido com isso, já não tenho problema absolutamente nenhum, como é evidente, mas eu tive que fazer esta questão interna. Mas que estupidez, porquê é que eu não assumo isto? E sabes outra coisa também? Durante muito tempo, eu achei que nem era uma profissão. Eu vim com um peso sempre tão grande de trabalho em mim, porque eu sempre fui muito trabalhadora, muito mesmo. E como te disse, trabalho desde adolescente, portanto já fiz N coisas que as pessoas se calhar nem sonham, que para mim o trabalho representa quase uma coisa difícil, sabes, de esforço. Então quando eu entrei para a RTP, é um trabalho de esforço distinto, mas não é a mesma coisa que estar numa fábrica das 9 às 7, como é evidente, percebes? Então, eu quase como nem encarava aquilo como um trabalho, ou seja, lá está, estás a ver? Eu também tinha as minhas construções mentais negativas. E isso foi, de alguma forma, um impeditivo para que eu vivesse, no início, se calhar, a minha profissão de uma forma floreada, para que eu, se calhar, desfrutasse. No entanto, de facto, não é a minha maneira de ser. Eu sou apresentadora de televisão por aquilo que representa, apenas e só. Tudo o resto, não sou. Ok, esclarecido. Pronto, vamos passar aqui agora para o livro da Joana. Este livro disse muito bem que é um livro para, não tanto para ser lido, mas para ser vivido, não é? É para se nos descobrirmos, e é um pouco, penso eu, o seu propósito, nos descobrirmos ao lermos e fazermos estes exercícios para irmos mais fundo e nos conhecermos. Quer falar um bocadinho como é que foi este convite para escrever o livro? Claro que sim, desde-me que trates por tu, porque eu estou a tratar-te por tu, por favor, trata-me por tu. Olha, o livro, o convite surgiu por parte da Manuscrita, a minha editora, e veio um bocadinho, lá está, pelaquela circunstância da pandemia que te falava há pouco, das minhas partilhas. As minhas partilhas não me fazem exatamente uma pessoa popular, porque seria muito fácil eu apenas estar a partilhar coisas floreadas da vida. Eu não o faço, porque aquilo que eu partilho é aquilo que eu vivo. Eu tanto posso estar a viver uma coisa super floreada, como posso estar, por exemplo, uns bons dias sem partilhar coisa nenhuma, porque eu preciso estar comigo mesmo. Ou seja, não uso esta partilha como uma ferramenta de trabalho. Respeito totalmente quem o faça, não é a minha essência fazê-lo. No entanto, durante a pandemia, eu fui partilhando muitas práticas e leituras que eu ia fazendo, e então, precisamente por este prazer e por perceber que havia pessoas que me questionavam também bastante, eu fui fazendo cada vez mais partilhas, tudo com base naquilo que eu conhecia. E então, a certa altura, eu acho que a grande, talvez a certeza da minha editora foi quando eu fui ao programa da Casa Feliz e fui exatamente falar das minhas práticas e até levei lá um livro do Robin Sharma que ele me enviou, foi muito giro, porque eu partilhava algumas coisas dele e acabámos por manter contacto, eu e ele. E então ele mandou-me um livro assinado do Canadá, um livro muito especial,
E eu levei ao programa Casa Feliz e falei um pouco sobre isso, falei das minhas práticas e das minhas rotinas. E a Manuscrito, que já estava de olho, pelos vistos, viu aquele programa, ok, é isto. Então convidou-me para fazer o despertar interior, para escrever, perdão. Acontece que o Uhum. objetivo não era nada fazer este livro. Não era nada assim. Era um livro, se calhar, mais prático, de mais rituais. Mas eu falei com a minha editora e disse: eu não consigo fazer um livro só de rituais. Eu consigo fazer um livro com a história da viagem que eu fiz. E só assim é que me faz sentido. E então escrevi-o em tempo recorde, tendo em conta, foram 5 meses para escrever um livro, é pouco, mas escrevi-o com total dedicação, e eu só queria que o livro que funcionasse na vida de quem lesse. E este não é um livro que tu lês, ai que lindo, já está, olha, aprendi umas quantas coisas. Eu que adoro ler, e eu que tenho a mania de ler apenas o que me acrescenta, eu não, era a pior coisa que me podiam dizer, olha, tinha li, foi engraçado. E isso ia me matar. Eu queria que este livro fosse uma ferramenta. Ou Uhum. seja, isto é uma viagem, como tu sabes, tem 4 capítulos. A Sim, ideia, sim. lá está, é a figura da cebola. Tu vais descascando as camadas Uhum. e vais-te conhecendo. E é um livro onde tu chegas ao fim, e eu acredito que te pode dar, não a resposta, mas dar as respostas que te ajudam a viver uma vida mais de encontro com aquilo que tu és. Por isso é que eu digo no início que vamos à procura da tua melhor versão. E para quem ainda não leu, poderá, um livro leva-nos lá. O livro é um guia. O trabalho é Uhum. cada pessoa que o faz. Claro, isto também é um trabalho a médio prazo, não é? Com várias ferramentas e o livro pode ser o rastilho para que todo esse percurso se Pode ser, inicie. claro, claro que sim. Hum, Tendo em conta que a maior parte do público da Woman são mães, e sendo a Joana mãe, qual é que acha que podem ser os benefícios para a mãe e bebê, Uhum, futura criança, uhum. quando a mãe está disponível para percorrer este caminho do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Qual é que acha que pode ser assim o impacto? Olha, nós não, da mesma maneira como nós não podemos dar aquilo que não temos, nós não podemos ser as melhores mães que nós potencialmente podemos ser se nós não nos conhecermos. E então, das coisas. Há uma frase a propósito disso que nós estamos aqui a falar, que agora veio-me à memória, e que uma altura, no meio das iniciações que eu fiz, dizia assim: a mãe que grita é a criança que não foi ouvida. E isso fez-me pensar, na altura, de facto é verdade. E até que ponto, quando eu, depois, entretanto, quando comecei a contemplar esta questão, eu pensei, de facto é verdade. A mãe que grita é a criança que não foi ouvida. Então, de facto, sim, a mãe, antes de ser mãe, é mulher, mas também tem ali dentro uma criança. Então, como é que eu Uhum. posso ser o meu melhor se eu tiver questões minhas para tratar? Não dá. Não dá. Ou até pode dar durante algum tempo, mas como tudo aquilo que não é verdadeiro e orgânico, não dura muito tempo. Então eu acho essencial nós sabermos, enquanto mães, primeiro, antes de ser mães, nós somos mulheres. Ponto. E eu não tenho qualquer problema em dizer que eu primeiro, e isto pode chocar algumas pessoas, mas eu não tenho problema absolutamente nenhum, quer dizer que eu no meu dia, eu primeiro estou eu e depois está a minha família. Ah, a minha família primeiro. Não. Se eu não estiver bem, eu não consigo estar bem com a minha família. Então eu primeiro tenho que cuidar de mim, ver como é que anda isto aqui, porque eu quero, é porque eu amo tanto a minha família, e eu quero estar no meu melhor para eles. Então, Uhum. para mim, uma mãe, para ser, todas as mães têm o potencial de serem maravilhosas, mas se elas querem ser tudo aquilo que elas têm para dar, então elas têm mesmo que passar por este mergulho. E o mergulho passa muitas vezes só porque todos nós temos traumas, toda a gente tem. Às vezes coisas mais pequeninas, outras coisas mais significativas, que com o passar do tempo nós varremos para debaixo do tapete, às vezes conscientemente, na maior parte das vezes inconscientemente. Todos nós trazemos carga pesada da nossa infância, uma situação que nós vivemos, ouvimos, enfim. Todos nós trazemos isso e acabamos por, e porque as crianças são mestres nisso, como tu sabes, nós acabamos Uhum. por, as crianças fazem de conta que está sempre tudo bem, mas elas Sim, registam tudo. E sim. no futuro, basta um gatilho, basta uma frase, uma ação,
que faz despoltar aquilo. E a maior parte das pessoas nem sabe de onde é que aquilo vem. De repente tem uma reação bombástica e não se percebe de onde é que aquilo vem. Ora, nós como mães, que somos exemplo, mães e pais, as crianças absorvem tudo, são uma esponja. Então, se nós queremos que as nossas crianças vivam plenamente, nós temos que estar plenas para elas, porque nós somos o exemplo para elas. Uma mãe feliz, sem dúvida alguma, e não é uma mãe abastada, é uma mãe feliz. É sem dúvida alguma o melhor exemplo para uma criança. Sem dúvida. Uma mãe que, podes perguntar isso a qualquer criança do mundo, entre um abraço e um grande presente, o que é que tu mais queres? Então, esta mãe disponível é a mãe que está disponível para o filho, para a filha, e a mãe também está disponível para se conhecer. É a mãe que não tem medo de enfrentar os seus esqueletos, porque nós temos, porque quando tu enfrentas o teu medo, ele desaparece. Ok? Então isto eu acho que isto suaviza e traz ao de cima as nossas potencialidades como mães, que é sermos o melhor exemplo possível. Sim, eu vejo-me em tudo aquilo que tu disseste. Este projeto nasceu exatamente com esse âmbito. Um dos slogans é mesmo não, mãe, não te deixes para segundo plano, porque eu acredito mesmo que temos que fazer de nós a prioridade para conseguirmos dar o nosso melhor aos outros. Só assim é que isso é possível. E também acredito que, também sinto que existe assim uma cultura de mais sacrifício, mãe que se deixa para segundo plano, mãe que tem que aceite que não que deixe quase de viver porque está em prol de viver para os outros, e acredito que isso a longo prazo tenha um impacto mais negativo do que positivo. O meu filho acabou por me trazer aqui uma avalanche de emoções. A entrevista não é sobre mim, mas pronto, vou só enquadrar aqui um bocadinho. Claro. Sim. Eu trouxe aqui uma avalanche de emoções e senti que várias coisas não estavam bem alinhadas na minha vida, e este projeto para me conhecer e aumentar a consciência para que outras mães se possam conhecer é mesmo para abrir caminho para que esta relação mãe-filho seja o mais harmoniosa possível, porque o nosso impacto e a responsabilidade de todas as nossas atitudes no nosso filho ou filha vai ser tão dramático no futuro, porque vamos causar inevitavelmente traumas, medos, inseguranças, por mais trabalhadas que somos, não é? Por mais que nos conheçamos, isso vai sempre acontecer. Mas quando não temos consciência que isso pode acontecer, não é? O impacto será sempre maior. Pronto, sem dúvida. No fundo, eu acho que é importante minimizar e estarmos aqui conscientes disso, porque se trazemos alguém ao mundo, temos que nos elevar e elevar no sentido de nos conhecermos, para que consigamos abrir um caminho mais harmonioso com a pessoa que vem atrás de nós, não é? Sem dúvida, concordo em absoluto. Pronto, agora aqui para terminar, tem algum livro que gostarias de sugerir para além do teu, como é óbvio, para que as pessoas possam iniciar este caminho do desenvolvimento pessoal? Olha, são tantos, não é? Agora, são mesmo muito. Vai ser um ou dois, não interessa. São mesmo muitos. Vai sempre ficar algum por Olha, fica sempre, não é? Mas eu acho que se calhar um que é muito. Eu acho que vou mesmo dizer isso. É um livro muito simples, que eu provavelmente até muitas pessoas que nos estão a escutar já o leram. É o Clube das 5 da Manhã, precisamente do Robin Sharma. Sim. Não sei se já leste esse livro em concreto. Pronto. O Clube das 5 da Manhã, para mim, é um livro extraordinário e é um livro que, para começar, te põe em contacto contigo mesma de uma forma muito subtil. Não é um livro desconfortável, não é um livro que te rouba muito tempo, também não é um livro que te faz muitas perguntas. É um livro, sim, que te convida a ver a tua vida
como ela é atualmente e perceber, será que tu não podes mudar aí qualquer coisa na tua vida, quer seja nas tuas rotinas, na tua forma de pensar. É um livro convite, livro tracinho convite. Então, para quem está a iniciar ou para quem deseja talvez um bocadinho buscar, e a mesma expressão, buscar mais algum equilíbrio, talvez seja um livro interessante para se começar, porque de facto ele faz-te ali convites de reflexão, ao mesmo tempo é uma leitura muito estimulante, muito simples, portanto também seria, sim, eu acho que seria um livro muito interessante também para se ler. Seria efetivamente aquele livro que eu destacaria e sobretudo que as pessoas estivessem disponíveis a perceber que se elas querem mudar, elas não podem continuar iguais. Como é evidente. Todos nós dizemos isso é uma evidência. Pois é, mas quantas pessoas estão disponíveis a mudar? Todos Sim, nós temos sonhos, não é? Todos nós temos sonhos, mas os sonhos exigem ações. Quantas pessoas estão disponíveis? Não é? A mesma coisa que uma pessoa que recebe uma proposta de trabalho. Mas isso obriga a mudar de país. Quantas pessoas fazem-no na prática? Quantas pessoas estão disponíveis a abdicar? De que tamanho é o sonho? Isto não tem necessariamente que ver com ambição, é o sonho. Então, é esta questão de... Porque ninguém, se formos ver na prática, toda a gente não estará incrível na vida, toda a gente está a precisar de solucionar alguma coisa, mas o que nos trouxe até aqui não nos leva até ali. Então, estás disponível para fazer o caminho? Por onde é que tu começas? Antes de começar, estás disponível a assumir o compromisso? Queres mesmo isto? Então bora, vamos lá mudar. Porque como dizia o Einstein, não é? Como é que ele dizia? Insanidade, exatamente, a definição de insanidade. Exatamente, a definição de insanidade é mesmo essa, que na realidade é que toda a gente quer uma vida diferente, mas quantos na prática mudam, não é? E às vezes são pequenas, para mim são pequenas mudanças diárias, porque uma mudança drástica traz muito poucos efeitos, até porque há outras questões aqui que a dificultam, mas olha, nem que seja a lei do 1% todos os dias. Eu acho que as pessoas só não se podem esquecer, e sim, em jeito de fecho, até para mim, que eu acho, a ferramenta que eu acho, sim, chamamos-lhe ferramenta, aquilo que eu acho mais incrível na nossa vida é que nós temos, felizmente, a maior parte de todos, salvo algumas exceções de extrema infelicidade à face da Terra, nós temos a capacidade de escolha. E isso é uma força que move montanhas. Eu posso escolher com quem eu quero estar, eu posso escolher mudar de vida, eu posso escolher ter coragem para dizer não e de uma vez por todas dar murro na mesa e seguir em frente. Ai, mas eu tenho esta situação e os meus filhos e o dinheiro, eu tenho coisas para pagar, todos nós temos. Todos nós temos. Mas, se calhar, é aquele salto para o abismo que te vai mostrar que aquilo não é abismo nenhum. Afinal, aquilo é um paraíso e tu nem sequer fazias ideia. Então, abrir-te para... Há uma frase muito gira que eu não sei quem é o autor, agora está-me a escapar, mas que diz que na vida tu só tens que descobrir aquilo que tu queres fazer com ela. E é das coisas mais bonitas. É esta liberdade. Difíceis. E difíceis. Difíceis que tu não souberes para onde queres ir. É tal situação do GPS. É tu meteres-te na estrada, se não teres as coordenadas para o teu destino, nunca mais lá chegas, andas perdida. Mas se tu souberes para onde tu queres ir, não é difícil. Simplesmente tens é que focar a tua atenção em ir para onde tu sentes que tens que ir. Que linda mensagem. Obrigada, Joana. Obrigada eu. Só aqui uma última questão. Tem algum projeto em vista que queira partilhar? Tenho. Ouvi dizer que tem alguma coisa relacionada com a nutrição. Tenho. Não é um projeto sobre o qual eu posso falar muito, mas lá está, eu tenho esta questão de estar sempre a criar e é uma coisa que eu gosto muito de dizer, porque para mim é muito importante partilhar. Eu já criei várias coisas que falharam e ainda bem. Porque as pessoas, nós estamos habituados a falar, a escutar criação e estamos habituados a escutar as pessoas, super bem sucedido e correu bem, não sei o quê. Não, nem sempre corre bem. E nós devíamos falar mais vezes dos falhanços, porque ninguém aprende com os sucessos, na minha opinião. Exato. E então, esta questão de, já tive vários projetos, porque eu tenho necessidade de criar, eu sou criadora,
por natureza, nem sempre implemento. Quando implemento, às vezes ganho, outras vezes perco. Portanto, o próximo projeto que estou a desenhar, não tenho a mínima dúvida que tal como todos os projetos que eu desenvolvi, desenvolvi mais recentemente, tem uma componente de, não vou dizer que não é missionária, e não quero ser interpretada de uma forma arrogante, mas de facto tem ali Tem uma força, propósito. sim, chamamos assim, tem um propósito, está relacionado com a área da nutrição e não posso dizer muito mais. Mas é uma coisa diferente, Ok. é uma coisa na qual eu acredito muito que vai ser uma vantagem para os consumidores e uma vantagem também para o planeta. Isso para mim é muito importante porque faz parte dos meus princípios. Pronto, certamente vamos todos estar atentos para ver quais são os próximos capítulos aqui da Joana como empresária. Joana, não tenho palavras para agradecer a toda a sua amabilidade. É uma comunicadora incrível. Esta live só foi maravilhosa porque a Joana se deu a 1000%. E pronto, e é agradecer, agradecer, agradecer. Pronto, e desejar-lhe um resto de boa semana e que os nossos, os novos projetos sejam mais prósperos que a da Alquim. Muito obrigada. Serão seguramente, e eu agradeço-te o convite e agradeço a cada uma das pessoas que esteve aqui, disponibilizou o seu tempo. Espero que de alguma forma, alguma coisa que tenha dito possa às vezes servir de semente. Eu acredito muito nisto, eu acho que todas as pessoas que se cruzam na nossa vida têm alguma coisa a deixar. Às vezes pode ser uma coisa que nos entusiasma, outras vezes coisas que nos faz pensar. Mas eu acho que como estamos todos ligados, a beleza de estarmos todos aqui é que quem está aqui não foi por acaso. Eu acredito nisso. Portanto, da minha parte, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Desejo o maior sucesso para o teu projeto, que também tem um espírito missionário e isso é muito bonito. O que nós precisamos, cada vez mais, são de pessoas que têm coisas positivas a acrescentar. Porque de negativo já vai o mundo, como nós sabemos. Então nós precisamos mesmo de estar agora com o foco em coisas que nos dão fé, que nos dão confiança, que nos dão força. Só assim é que vale a pena. Então o teu projeto também está nessa caixa boa. E obrigada pelo convite e um abraço a cada uma das pessoas que esteve aqui. Ok, obrigada, obrigada. A Um live vai ficar beijinho. aqui gravada no perfil. Um beijinho Até enorme. breve. Obrigada. Sucesso para todos. Beijinho. Obrigada. Adeus.